Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a derrota do Real Madrid, a eliminação na Copa do Rei da Espanha no primeiro jogo de Arbeloa como técnico da equipe. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, mas bora falar sobre esse jogo. O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei da Espanha, perdendo para um time da terceira divisão e tudo isso na estreia do novo treinador Álvaro Arbeloa. O time não conseguiu fazer uma boa partida, longe disso, e acabou perdendo o jogo com um gol nos acréscimos, que faz o Real Madrid começar esse ano de 2026 com 2 vitórias e depois 2 derrotas consecutivas, que levaram o time a perder a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, queda de Xabi Alonso, e agora ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha por um time da terceira divisão, logo na estreia do novo treinador. Momentos complicados para o Real Madrid, mas vamos falar sobre essa partida, sobre essa derrota. Primeiro, trazer o que aconteceu antes da bola rolar. Insultos racistas a Vinícius Júnior por parte da torcida lá em Albacete, fora do estádio. Gravação dos colegas do Diário AS mostraram o vídeo no qual vários torcedores com o cachecol do jogo, com o cachecol da partida, insultaram Vinícius Júnior de forma racista. É incrível como a falta de punição mais contundente faz com que isso continue acontecendo nos estádios de formas... Basicamente, nesse momento a gente ainda não tem nenhum vídeo de se isso aconteceu dentro do estádio, mas aconteceu fora do estádio, e a falta de punição faz com que isso continue acontecendo. Sobre o jogo, o Arbeloa começou a sua trajetória como treinador do Real Madrid, escalando o time no 4-3-3, um Real Madrid com 11 desfalques, vários jogadores com problemas físicos, mas vários jogadores que o Arbeloa optou por não levar para esse jogo de Copa do Rei. O jogo foi fora de casa, é partida única a Copa do Rei da Espanha até as semifinais, então o jogo do Real Madrid era fora de casa. Ficaram em Madrid Tchouaméni, Carreras, Bellingham e Courtois, esses 4 por descanso, porque todos eles treinaram na prévia do jogo. Mbappé e Rodrigo, que não treinaram na prévia do jogo, ainda não tem nenhum tipo de boletim médico, mas eles terminaram a Supercopa com problemas. Então o Mbappé praticamente não jogou a Supercopa, o Rodrigo terminou com incômodo e o Arbeloa não quis levá-lo para, enfim, não forçar de certa forma. O Rüdiger também entra nessa lista. Militão, que está lesionado, Trent Alexander, que se recupera de lesão, e o Mendy, que tudo indica, não tem boletim médico, mas que também se lesionou. Além deles, o Brahim Dias, que está na Copa da África de Nações. Portanto, 11 jogadores do time principal não viajaram para esse jogo. O Arbeloa tinha apenas 3 atacantes convocados para a partida. Os 3 foram para o time titular: Vinícius Júnior, Gonçalo e Franco Mastantuono. O Real Madrid começou o jogo com o Lunin no gol, já que o Courtois não estava. O Davi Jiménez da base foi o lateral direito, Asensio e Hausen a dupla de zaga, Fran Garcia o lateral, no meio de campo, Cesteiros da base foi o volante, junto com o Arda Güler, Valverde, no ataque esses 3 que eu comentei. O Real Madrid com muita dificuldade de conseguir se impor no jogo. A partida começou com uma neblina absurda no campo do Albacete. Praticamente nos primeiros 20 minutos do jogo não deu para ver absolutamente nada pela TV. Tudo que acontecia na parte esquerda do campo a gente não conseguiu observar, mas a partir daí a neblina foi passando. Mas o Real Madrid com muitas dificuldades para conseguir construir jogo e encontrar o gol. Aos 42 minutos, em uma bola parada, o Albacete abre o placar. Nos acréscimos, também depois de uma bola parada, mas com uma jogada na sequência, Mastantuono empata para o Real Madrid, que termina o primeiro tempo com apenas uma finalização a mais do que o Albacete. Na segunda parte, o Arbeloa começa a fazer as substituições, inclusive o Carvajal, que não jogava desde o dia 26 de outubro, volta a jogar nos minutinhos finais da partida, e aos 82, o Albacete consegue se colocar de novo na frente do placar em um gol, num erro de saída de bola do Real Madrid, que termina com o Lunin não conseguindo espalmar a bola. Ele toca na bola e acaba indo para dentro, 2-1 para o Albacete. Aí o Real Madrid vai para cima nos últimos minutos em busca do empate e consegue
Com 1 minuto de acréscimo, depois de um escanteio do Arda Güler, o Gonçalo, que talvez seja uma das poucas boas notícias desse Real Madrid, porque já são 5 gols nos últimos 4 jogos do atacante espanhol, marca e empata o jogo para o Real Madrid. Mas aí, novamente, o Real Madrid falha, e aí dessa vez dá para botar talvez bastante na conta do Lunin, que se posiciona mal, e o Albacete consegue se colocar na frente do placar praticamente na última jogada da partida. Um Real Madrid com muitas dificuldades de criar perigo ofensivamente e com muitas dificuldades de conseguir não sofrer quando os times contrários o atacam. Isso tem sido uma constante no Real Madrid, foi uma constante no Real Madrid do Xabi Alonso, e o Real Madrid do Arbeloa começa com o mesmo problema de que praticamente todos os rivais conseguiam chegar na área do Real Madrid, e foi assim com o time da terceira divisão. O Real termina com 20 finalizações no jogo, mas apenas 5 no gol, o mesmo número de finalizações no gol que um time da terceira divisão. É um Real Madrid com muitas dificuldades. O Lunin até terminou a partida com 5 defesas a mais que o goleiro do Albacete. Um Real Madrid, como eu digo, com muitos problemas, com praticamente sem opções de mudança na frente do ataque. O Mastantuono até começa a partida melhor e depois tem dificuldades. O Vinícius com muita dificuldade de conseguir vencer no 1 contra 1 o seu marcador. Os times costumam marcar com mais de um jogador. A ponta esquerda do Real Madrid foi assim também nessa partida. E o Gonçalo com muita dificuldade de conseguir receber qualquer tipo de bola, porque o meio-campo do Real Madrid igualmente não funcionou. Depois do jogo, o Arbeloa chama para ele a responsabilidade, diz que quando acontece esse tipo, quando o time não consegue demonstrar praticamente nada em campo, a responsabilidade é do treinador. Ele assume, ele diz: a culpa da derrota e da eliminação é minha, apesar dele só ter tido um treinamento com o grupo. Agradece bastante os jogadores o tempo inteiro durante a coletiva pós-jogo, por como os jogadores o receberam, pela disposição que eles tiveram de jogar essa partida, apesar de terem que mudar bastante as coisas que estavam fazendo para o que o Arbeloa quer fazer. Perguntaram para ele se é um fracasso começar dessa forma, né? Porque foram apenas 3 técnicos na história do Real Madrid que começam com o primeiro jogo com derrota, e o Arbeloa é um deles. Se começar dessa forma dá para ser considerado um fracasso. E ele repete uma frase que ele tinha dito na prévia do jogo, que para ele, que ele não tem medo do fracasso, e ele disse que se alguém quiser qualificar dessa forma, para ele tudo bem, que para ele o fracasso é caminho do sucesso. Arbeloa que chamou, como eu disse, muito a responsabilidade para ele. Perguntaram também sobre o que mais rapidamente ele quer mudar nesse Real Madrid, e ele disse que é a velocidade da bola, a velocidade com a qual o time faz a bola girar. E também a mudança constante de posicionamento dos jogadores em campo. Tenho a sensação de que o Arbeloa quer um Real Madrid bastante parecido com o Real Madrid do Ancelotti em 2024, com uma formação diferente, sempre no 4-3-3, que é a formação preferida dele. Foi questionado sobre Vinícius Júnior, que do trio de ataque titular foi o único que viajou, né? Lembrando que o Real Madrid emprestou o Endrick, o Brahim está na Copa da África de Nações, o Mbappé e o Rodrigo arrastavam problemas musculares, então só tinha Vinícius, Gonçalo e Mastantuono para esse jogo, os 3 foram titulares. Sobre o Vinícius, a fala do Arbeloa, até vou pegar aqui para não falar nada de diferente do que ele disse. Ele disse que para ele foi muito positivo o Vinícius ter ido para esse jogo, ter querido jogar todos os minutos, depois do esforço que ele fez na final da Supercopa da Espanha. Ele disse que esse é o Vinícius que ele quer ver, um Vinícius que assume a responsabilidade, que se veste como capitão, que desequilibra, que vai para cima do adversário, e que ele diz que para o Real Madrid conquistar títulos, o Real Madrid precisa encontrar a melhor versão do Vinícius Júnior, que não foi o primeiro capitão nessa partida, foi o Fede Valverde, e o Vinícius estava ali como o segundo capitão, caso fosse necessário, mas agora o Carvajal volta, então o Carvajal até terminou o jogo como capitão. O Arbeloa, que já tinha elogiado muito o Vinícius na prévia do jogo, volta
a falar sobre ele na pós da partida. A verdade é que o Real Madrid em 2026 tem 4 jogos, 2 vitórias, agora 2 derrotas consecutivas, essas 2 que valeram a não disputa por um título, né? Perdeu o primeiro título da temporada, que foi a Supercopa da Espanha, e agora a eliminação na Copa do Rei para um time da terceira divisão. O quanto isso pode pesar na sequência, vamos ver, porque o próximo jogo do Real Madrid é em casa, no sábado, no dia do aniversário do Arbeloa, mas tudo indica que o torcedor vai estar ainda mais indignado do que esteve antes da Supercopa da Espanha com a situação do time. Vamos ver o quanto isso pode pesar para o que a direção pode escutar nesse jogo, né? E o quanto pode pesar para os jogadores. Porque com a saída do Xabi Alonso, agora, se vai dar tempo ao Arbeloa, muito provavelmente, como eu disse, um treinamento e agora essa eliminação na Copa do Rei, mas o peso do que pode acontecer daqui para frente vai recair muito sobre os jogadores e, evidentemente, também sobre a direção do Real Madrid. Um Real Madrid que começa o ano de 2026 não poderia começar pior do que está começando esse novo ano, o Real Madrid. E se você chegou até aqui no vídeo, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem o like, comentem. E realmente a situação do Real Madrid é muito complicada. Vamos ver como é que vão ser os próximos dias. Mas quantos jogadores o Arbeloa vai recuperar do departamento médico? Quem ele vai ter à disposição para o jogo do fim de semana em La Liga? A situação é de que já a Copa do Rei se foi, o primeiro título da temporada também, ficou Liga e Champions. A verdade é que a situação na Champions, o Real Madrid basicamente só depende de si mesmo para estar entre os 8 e classificar direto para as oitavas de final. E na Liga está proibido perder pontuação para o Barcelona não abrir mais vantagem. Realmente um momento bem delicado nesse início de ano para o Real Madrid agora, de Álvaro Arbeloa, e veremos o que será do jogo do próximo sábado. Beijo para vocês e ótimo resto de semana por aí.